O Inter tem uma escolha difícil a fazer já no início de 2025. Como todo mundo sabe, a CBF decidiu mudar todo o calendário do futebol brasileiro para acomodar o novo Mundial de Clubes da FIFA. E com isso, mudou as datas tanto do início do Campeonato Brasileiro quanto do início dos campeonatos estaduais. Os estaduais começarão mais cedo, na primeira quinzena do mês de janeiro, mudando o planejamento de todos os times brasileiros e, obviamente, também do Internacional. E isso acaba impondo uma escolha muito difícil para o Inter já no início de 2025. Afinal, não ganha o Campeonato Gaúcho desde 2016. E no próximo ano, nosso maior rival, o Grêmio, tem a oportunidade de ganhar o Octa. Caso o Inter não chegue, caso o Inter não quebre esta sequência de vitórias de campeonatos estaduais pela parte deles. Só que ao mesmo tempo, esta mudança de planejamento faz o Inter tomar uma decisão. Começar o campeonato estadual com a gurizada e dar as férias normalmente para o grupo de jogadores, como sempre acontece, e também dar um tempo maior de preparação para o elenco, para realmente entrar mais na frente no Campeonato Gaúcho, na ponta dos cascos, como a gente diz, ou desde o início já começar com força máxima, com o elenco principal, reduzindo o tempo de férias dos jogadores, parcelando esse tempo de férias dos atletas e também tendo menos tempo de preparação de pré-temporada. Então o Inter tem que tomar esta decisão, vai ter que tomar esta decisão a partir já do início do próximo ano, a partir do início de janeiro de 2025. Usar a gurizada, dá oportunidade para os guris, enquanto o elenco principal se recupera e se prepara fisicamente de maneira adequada para o restante da temporada, só que ao mesmo tempo arriscar começar o Campeonato Gaúcho mal, afinal, a gurizada não tem o mesmo nível do profissional, ou não colocar a gurizada, colocar o time principal desde o início, força máxima desde o início, mas assim poder comprometer um pouco do planejamento, inclusive da parte física dos atletas. A minha opinião é a seguinte: sim, obviamente o Inter tem que voltar a vencer o Campeonato Gaúcho. Vencer o Gauchão no início da temporada já traz uma confiança pro restante da temporada, embora eu ache que não muda a vida do torcedor colorado. Afinal, mesmo se o Inter voltar a vencer o Gauchão, o torcedor ainda vai querer títulos maiores. O Inter ainda precisa voltar a vencer um título de expressão. Mas é inegável, se perde o Gauchão de novo, a confiança já cai lá embaixo. E mais, se o Grêmio ganha mais um Gauchão, eles atingem uma marca histórica. Então é importante que o Inter vença. Porém, mais importante ainda é estar bem fisicamente pro restante da temporada. Não me parece prudente arriscar a parte física dos atletas com pouco tempo de pré-temporada, com pouco tempo de preparação, com menos férias do que habitual, só porque precisa ganhar o Campeonato Gaúcho. E eu sempre defendi por aqui que Gauchão, embora, obviamente, dadas as circunstâncias do Inter, seja importante que o Inter volte a vencer, mas deve ser utilizado como laboratório. Quando é que nós vamos testar a gurizada? Em qual oportunidade nós temos para realmente dar uma olhada melhor na base, nos guris da base, entender quais podem ser aproveitados no profissional ou não para o restante da temporada? Essa oportunidade é o Campeonato Gaúcho. Não é certo a gente querer testar os guris em Copa do Brasil, em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, embora sim seja importante o Inter voltar a vencer o Campeonato Gaúcho, ao meu ver é mais importante ainda dar este tempo maior de preparação para não comprometer nenhum jogador para o restante da temporada, para as competições que realmente importam e também aproveitar pelo menos o início do Campeonato Gaúcho para testar a gurizada, para dar essa rodagem para os guris da base e ver quem realmente pode ser aproveitado ou não para o restante da temporada. E falando em decisões, mas agora fora das quatro linhas, nos últimos dias os torcedores colorados têm se mobilizado nas redes sociais, inclusive através de abaixo-assinado, para que o Conselho Deliberativo do Internacional vote o plano de debêntures. Afinal, é um assunto que mexe diretamente com o futuro financeiro do Internacional e que parece que o Conselho Deliberativo do Inter está fazendo de tudo para atrasar, para tocar cada vez mais para frente. Só que essa pressão feita nas redes sociais parece que está surtindo efeito. Gustavo Jurgen, presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, conversou com Leonardo Oliveira, jornalista de GZH, e revelou que o plano do Internacional, o plano do Conselho Deliberativo, é votar este plano de debêntures ainda neste ano. Lembrando, o plano inicial já estava sendo a votação no ano que vem.
mas a pressão parece estar surtindo efeito. O presidente do Conselho Deliberativo do Internacional revelou que pretende colocar para votação um plano de debêntures no dia 9 de dezembro, ou seja, um dia após o final da temporada do Internacional. Então, o que até então não tinha data para acontecer, provavelmente aconteceria somente em 2025, parece que agora, diante da pressão da torcida muito forte nas redes sociais, em cima de cada conselheiro, deve acontecer ainda neste ano. Então, esta confirmação por parte do presidente do Conselho Deliberativo do Internacional é de que, no dia 9 de dezembro, esse assunto tão importante para a parte financeira do Inter, para um possível começo de reestruturação financeira do Internacional, deve acontecer no dia 9 de dezembro. E para a gente encerrar, eu quero falar, obviamente, sobre aquela alfinetada, aquela corneta que o presidente do Inter acabou dando no nosso rival, acabou dando no Grêmio. Bom, em entrevista ontem no canal do Nando Gross, o presidente Alessandro Barcelos falou ainda sobre o ex-treinador Eduardo Cudê, porque muito se falava que o Cudê tinha um poder muito grande no Internacional de contratar o jogador que queria, como queria. O presidente Alessandro Barcelos disse que não, que em nenhum momento o Cudê pôde contratar jogadores, que o máximo que ele podia era indicar atletas, chegar para a direção e dizer, olha, esse cara aqui cairia bem no meu elenco, este cara aqui cairia bem no meu estilo de jogo, mas que a decisão final, quem contrata é a direção do Internacional. E ele afirmou ainda que quando contratou o Cudê, quando o Cudê voltou para o Internacional, ele chegou para o Cudê e disse, olha, o teu elenco é esse daqui. Porque ele já sabia daquele histórico de o Cudê reclamar de elenco curto e tudo mais, como aconteceu lá em 2020. Então o presidente disse que acabou já se precavendo, dizendo para ele, teu elenco é esse, tá bom? E o Cudê concordou. Só que a alfinetada veio em meio a isso, porque o presidente disse o seguinte, que não é no Inter que o treinador tem poder máximo. Não é no Inter que o treinador pode contratar quem quiser e como puder. Claramente uma alfinetada, aquela corneta no poder excessivo que o Renato Portaluppi tem no lado de lá. Foi uma corneta, uma alfinetada sutil, mas que obviamente os colorados já pegaram, já entenderam e já começaram a comentar e compartilhar nas redes sociais. E chegou a hora de tu comentar por aqui. O que tu acha que o Inter deve fazer no início do Campeonato Gaúcho do ano que vem, com a temporada começando mais cedo? Tem que colocar a gurizada no início do gauchão, nesta reta inicial do campeonato? Ou já tem que começar com força máxima? Qual a tua opinião? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu não conheceu o canal, é tua primeira vez por aqui, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Isso ajuda demais para que esse trabalho continue cada vez mais independente e que a gente possa construir uma comunidade muito bacana, muito ativa de colorados por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!